Meus amigos, muito bom dia para você, que a paz, que a presença do Senhor esteja sobre o teu lar nesta manhã. Eu sou Leciane Silveira e esse canal é o Café com Lê. Todos os dias estamos aqui buscando a face do nosso Deus, porque sabemos que com a presença do Deus Todo-Poderoso, nós vamos conseguir vencer. Nós somos renovados nele, nós nos lembramos de quem somos nele e nós continuamos seguindo para o alvo, de obedecer, de servir a Deus. Vou tirar meu óculos porque a luz tá refletindo, fica meio ruim, né? Mas eu uso óculos, preciso do óculos para ler, mas consigo ler também sem o óculos, forçando um pouquinho. Mas vamos lá. Eu sei que muitas vezes o nosso dia, a nossa vida, não está da forma da qual nós queremos, né? Nós acordamos desanimados, mas mesmo desanimado, eu quero te lembrar da importância de buscar a Deus. E eu estou aqui nessa jornada para justamente te ajudar a cada dia ter essa rotina espiritual, sabe? Eu sei que às vezes as forças, os desafios são muito grandes e com a ajuda de Deus, o fardo fica leve. Você entrega para Deus aquela preocupação, pede a Ele paz, alegria, sabedoria e você consegue ter um dia e desfrutar da paz de Deus. No finalzinho do vídeo eu vou orar juntamente com você, então fica aqui comigo até o final e se esse vídeo edificar a sua vida, eu peço que também você compartilhe. Amém? Meus queridos, hoje eu quero falar sobre 5 dicas de como você vai vencer os pensamentos impuros. Como assim, Licene? Que pensamentos impuros? Por que você está falando de pensamento? Pois é, você sabia que Deus, Ele quer te abençoar? Que Deus tem prazer em te abençoar? O problema é que muitas vezes eu e você não estamos obedecendo a Deus. Eu e você estamos desviando o foco dos pensamentos das coisas do alto. Eu e você estamos com pensamento distraído, com pensamento em coisas impuras, com pensamento em coisas pecaminosas. Tá entendendo? E como Deus vai derramar da bênção dele se o nosso foco está em coisas que não agradam a Ele? E isso muda toda a sua vida. Porque a palavra de Deus fala para nós, Provérbios 4, acho que é 4:23, diz assim: acima de tudo, meu filho, cuide dos seus pensamentos, cuide do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, meus amigos, quando a palavra fala para nós que acima de tudo, Deus está falando para nós que o principal é guardar a forma como você sente e pensa. Porque quando fala acima de tudo, meu filho, cuide do seu coração, em outras traduções diz assim, guarde os seus pensamentos. Por quê? O coração e o pensamento é a mesma coisa, porque você sente, você pensa, você alimenta o pensamento e aí você age, né? Então pode ver, você vê um vídeo, por exemplo, uma receita. Você fica pensando naquela receita, você fica pensando naquele sabor. Você compra os ingredientes, você faz a receita. Outra coisa também, qualquer outra coisa, né, na nossa vida, no sentido também de motivar, de um curso, de uma carreira, ou de uma dieta, ou mesmo de um estilo de vida, ou de algo, né, uma roupa, qualquer coisa, você às vezes alimenta aquilo para você executar. Tudo é alimentado pelo pensamento. Então, quando a palavra fala, acima de tudo, cuide do seu coração, cuide da forma como você sente, cuide do seu pensamento, porque dele vai depender a sua vida. Deus está falando para mim e para você que muitas das bênçãos não têm sido alcançadas porque você tem pensado de forma errada. Deus tem prazer em abençoar a nossa vida. Jeremias 29:11 fala para nós assim: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus, ele tem pensamentos de paz, mas nós mesmos temos pensamento do quê? De pecado, pensamento que Deus nos esqueceu, pensamentos, né, de destruição, pensamento que não vai dar certo, pensamento de depressão, pensamento de ansiedade, pensamento de medo, pensamento de julgamento alheio, pensamento de comparação, de ficar vendo a vida dos outros, tá entendendo? Tudo isso te impede de avançar, de andar. Mas hoje eu vou te passar esses 5 passos que você vai vencer todos esses pensamentos impuros. Quando eu falo impuro, vem desde pecaminosos e desde pensamentos que te impedem de avançar, tá? A primeira dica é: leve cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Como assim, Luciana? É isso mesmo. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 5, vai falar assim para nós, ó.
destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Ou seja, quando um pensamento impuro ele surge, o que a gente faz? Não aceita como seu. Imediatamente declare a oração: Senhor, eu levo esse pensamento cativo, ele não tem poder sobre mim, né? Você declara e você não alimenta o que não vem de Deus. Certa vez eu estava muito desorientada, uma época da minha vida, toda hora um pensamento sobre algo que me entristecia muito e me levava a afastar do Senhor. E uma amiga falou comigo assim: Lê, o pensamento é como um ninho, né? O passarinho vem e ele tenta fazer um ninho na sua cabeça, ele tenta ficar ali rodando na sua cabeça, mas você que vai permitir ou não esse ninho ser colocado, ele vem tentando, né, colocar aquele ninho, aí se você deixar ele bota ovos, ele vai ficando ali na sua cabeça, para você que decide. Então, o pensamento é uma decisão, lógico que o pensamento ruim vai vir, mas você declara, né, sobre ele que você não vai alimentar. Eu não quero pensar nisso, eu não aceito essa palavra, eu não vou ficar preocupada, eu não vou ficar com medo. Deus está comigo. Lê a palavra, declara a palavra para você vencer, né? Para você, aqui lá em 2 Coríntios 10, está falando, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, ou seja, é você vigiar, você leva ele cativo, esse pensamento, ele está preso à obediência a Deus. Eu não quero esse pensamento para mim, tá entendendo? Levar cativo é isso, é você entregar, isso aí tá preso, sabe? Eu vou levar cativo todo pensamento à obediência a Deus. Então, todo pensamento, ele vai passar pelo crivo de Deus. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, alimente sua mente com a palavra de Deus. Lá em Salmo 119, versículo 11, fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, a aplicação substitui o pensamento impuro por versículo bíblico, né? Por quê? O que acontece, irmãos? Esconder a palavra no nosso coração é você guardar a palavra, né? Como Jesus ali, quando Jesus foi tentado no deserto, antes de começar ali o ministério de Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí ele vencia o inimigo na palavra. Você já leu essa palavra? Vou trazer sobre ela. Eu sei que o inimigo fala assim: se tu és filho, faça isso. Se tu és filho, pula daqui. Se tu és filho de Deus, desafiando Jesus. Jesus não precisava provar quem ele era, mas eu e você queremos provar. Queremos provar que somos bons, queremos provar que temos Deus, queremos provar que estamos certos, queremos provar que as pessoas foram injustas, né? E Cristo não provou nada pro diabo. Aí, se tu és filho, faça isso. Em toda declaração lá, eu acho que é Mateus 4. Eu vou trazer essa palavra essa semana ainda, tá? Se tu és filho de Deus, lança-se daqui. Se tu és filho de Deus, faça esse pão se transformar em pedra, né? Aí Jesus rebatia com o quê? Com a palavra. Jesus falava assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se tu és filho, não negarás o Senhor teu Deus, né? Aquele que dá ordem aos seus anjos a teu respeito, o inimigo fala. Aí ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele rebatia com a palavra. Então, quando nós temos a palavra, conhecimento da palavra, por que é importante nós conhecermos a palavra? Para justamente o inimigo falar: olha, você está com medo. Aí você fala: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Alessiana, eu não tenho esse conhecimento na palavra. Como é que você se encontra hoje? Você se encontra com o coração com falta de alegria? Você pode usar a ferramenta que você está na sua mão agora. Eu quero um versículo bíblico sobre tristeza, sobre alegria. Eu quero um versículo bíblico sobre ansiedade. Aí você vai encontrar lá: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa linda. Você fala: minha ansiedade está lançada aos pés do Senhor, não preciso me preocupar. Tá entendendo? Rebater com a palavra é justamente isso, né? É você levar para ele, é você falar com ele, né? Alimentar a palavra de Deus. Que quando você alimenta a palavra de Deus, não tem espaço para essas outras coisas tentar. O mal vem, o medo vem, mas você lembra de quem é Deus. Você está tão alimentado pela palavra que você fala: não,
Em toda essa palavra, Deus foi fiel com outras pessoas que tiveram medo, Ele é fiel comigo. Tá entendendo? Isso é a importância de alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Terceira dica é fugir das fontes que alimentam a impureza. Fugir das fontes, porque da fonte que você bebe, você vai ser alimentado. Vamos combinar, né? Aí fala para nós aqui, 2 Timóteo 2:22, fuja das paixões da juventude e siga a justiça. Como é que você aplica isso? Avalie as coisas que você está consumindo. Rede social, filmes, né? Tudo aquilo, músicas, conversas, grupinhos no WhatsApp. Corte o que estima a sua imaginação impura. Fugir não é covardia, é sabedoria espiritual. José, ele recebeu, né, a vitória de Deus. Ele foi governador do Egito, mas olha quanto ele fugiu daquela mulher de Potifar. Ele foi acusado injustamente, mas ele fugiu da tentação, ele fugiu do mal. Quando fala de fugir, a gente pensa logo no sentido de pecados sexuais, de fugir de alguém que está chamando por uma traição, ou para um adultério, mas fugir é fugir. Se você tem um vício, você vai fugir de amizade que te chama para beber. Se você tem um problema de ficar horas maratonando série, você não vai ver, né? Ou você vai estipular um horário para você ver. Eu vou ver um capítulo por dia, né? E desliga a televisão e pronto, né? Ou desliga o celular, enfim, você tem que ter um autocontrole no sentido de fugir. Se você vê que você não consegue fugir, que você não faz mais nada no dia, sua casa fica suja, porque você fica preso à rede social, a outras coisas, tudo aquilo que te chama, que te leva para pecar porque é impuro, você tem que fugir. E você sabe o seu limite, né? Então, fugir, quando fala fugir, às vezes, irmãos, não é um pecado, mas é um embaraço. Por exemplo, às vezes você deixa de fazer, de estar com Deus, de estar com seus filhos, de ter uma casa abençoada, né? De ter um lar limpo, de ter uma comida bem feita, de cuidar de você, de passar um creme no cabelo, de fazer uma unha, ou mesmo os homens fazer uma barba, enfim, né? De ter um tempo de autocuidado para você ficar só consumindo conteúdo, né? E isso é um embaraço, né? O pecado é uma coisa, o embaraço é aquilo que às vezes te atrapalha na sua vida, né? Tá te atrapalhando a ser uma pessoa que Deus quer que você seja, uma pessoa limpa, uma pessoa produtiva, uma pessoa feliz consigo mesma, uma pessoa que está com saúde. Então, fuja, né, das fontes que alimentam a impureza, pecados, né, que te faz conversas, pessoas que ficam mandando fotos, conversas, já entrei em grupo, né, até de pessoas amigas, e aí na época que entraram, começaram a mandar algumas coisas, algumas fotos, algumas brincadeiras, esses memes, né, mas aí se abrir a foto tinha coisa pornográfica, então eu falei, "Ô, gente, olha, amo vocês, mas não vou ficar no grupo, porque não é conteúdo pra mim. Ah, você é mais santo? É, sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Isso não vai alimentar minha vida, minha fé, não vai me levar para aquilo que Deus tem. Você quer avançar? Você quer prosperar? Você quer prosperar na sua mente, materialmente, financeiramente, espiritualmente? Quer seu lar de bênção? Não fica consumindo coisas que vão sugar a sua energia, pornografia, coisas, conversinha, fofoca. Sai disso, tá? Fuja das fontes que alimentam a impureza. Se você tem alguma fonte, verifica suas conversas no celular, verifica os filmes que você está consumindo, filme de terror, você vai dormir atordoado, filme de terror que invoca demônio para dentro da sua casa, filme pornográfico, tudo isso estimula, né, coisas na sua mente que vão te afastar da presença do Todo-Poderoso. Então, fuja da fonte que é amarga, fuja da fonte que não é da vontade de Deus para tua vida. Amém? Quarta coisa, substitua o pensamento com adoração e oração. É muito importante isso, né? 1 Tessalonicenses 5:17 fala assim, orai sem cessar. Orai sem cessar não quer dizer que a gente vai ficar 24 horas de joelho dentro de um quarto. Orai sem cessar, você está descendo no seu carro para ir fazer uma compra, Senhor, abençoa esse momento, me dá direcionamento para comprar os alimentos certos, para ver as melhores promoções. Eu peço a Deus, irmão, sem vergonha nenhuma de pedir o melhor para minha família, sabe? Que o Senhor me direcione, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me livre dos acidentes. Você tem que orar sem cessar. E aí, nesse momento que vem o anseio, vem o medo, substitui esse pensamento em adoração. Coloca um louvor e começa a adorar.
né? Eu prefiro adorar. Então você adora enquanto você faz os seus afazeres, enquanto você lava um carro, enquanto você faz uma comida, você coloca o louvor, você adora, você agradece pela água, agradece pelas pernas, agradece pela visão, tá entendendo? Você adora o Senhor pelo que Ele é, você ora, você, você em todo momento, né? Você vai aplicando, ó, quando vem um pensamento impuro, pare e ore, louve, troque o foco. Um coração que adora não dá espaço para pensamentos destrutivos. Ocupe a mente com o que edifica. Você precisa edificar a sua mente. Você controla o que você pensa. O inimigo quer lançar a seta, ele lança a todo momento. Mas você que tem o controle, você escolhe. Tipo assim, vou alimentar isso ou não. Igual tem uma frase muito popular que diz assim: a dor é inevitável. Mas o sofrimento, talvez tá ligado, irmãos, que um dia eu gravei, eu falei com os irmãos, né? Gravei, falei. Quando eu olhei, o microfone tava desligado, irmãos. Aí saiu sem áudio. Perdi aquele vídeo. A frase diz assim, ó. é, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu sempre falo isso, principalmente em questão de luto, né? Por quê? Porque a dor, irmão, a dor de você perder alguém, sempre vai estar ali aquela dor, né? Você tem saudade, você tem uma tristeza, né? Você pensa como seria a vida com aquela pessoa, né? Igual não tem meu pai, agora eu tenho meu filho. Como que seria? Tem uma tristeza, né? Mas a gente entende porque era tempo de Deus levar, todo mundo vai, a gente aceita. Mas o sofrimento é opcional. Se eu quiser sofrer, todo dia eu vou ficar vendo foto, eu vou ficar chorando, deitada. Meu pai tá aqui, meu pai não tá aqui, vou ficar chorando, vou ficar alimentando aquilo. Mas como a dor ela é inevitável, você vai passar pela dor, mas o sofrimento é uma opção. Tem gente que escolhe ficar mergulhado no sofrimento. Eu escolho assim, meu pai quer me ver bem. Meu pai, se pudesse falar, minha filha, viva a sua vida feliz, seja uma menina feliz, cuida da sua casa, cuida da sua família, seja feliz. Meu pai não quer ver eu em sofrimento, meu pai quer ver eu em depressão, em cima da cama, nunca ele ia querer ver isso. Então, o sofrimento é uma opção, não estou dizendo que você não pode sofrer. Existe sim um tempo que às vezes você vai passar por um luto para você ser curado, mas você tem que decidir se levantar. A decisão de se levantar, tá vendo? Tá entendendo? Então, assim, é uma decisão. Eu vou lutar para me estar bem, eu vou lutar para me curar. Ah, eu preciso de passar por um psicólogo, por um psiquiatra, porque o que aconteceu comigo foi um baque muito grande. Tem gente, irmão, já vi alguns casos, você já deve ter visto, de pessoa, viu um caso de uma mulher que ela sofreu um acidente com a família, morreu dois filhos, o marido ficou só ela. Aí você fala assim, Alessandro, sofrimento é opcional? Não, é uma coisa mais difícil de vencer esse sofrimento. Só que a mulher deu uma entrevista se levantando. Hoje ela já tem um outro casamento, um outro filho, ela contando aquele caso, que ela hoje tá bem, tá feliz. Ela passou aquilo ali, mas ela se levantou, ela decidiu não ficar presa no sofrimento, porque se uma pessoa dessa fica olhando só para aquele momento de dor, ela fica o resto da vida, irmão, no quarto, trancada, tomando remédio, né? Até eu e você se passarmos por isso, Deus livre e guarde a nossa vida, mas tem situação que é muito mais difícil, a gente entende, não tão desmerecendo o sofrimento de cada um, só cada um sabe como é a dor. Mas eu falo para você no sentido assim, se levante para entregar essa dor a Cristo. Ela fala também que ela entregou a Cristo, né? Deus ajudou ela a vencer isso. Hoje ela tem também um movimento, participa, né, desses grupos, né, de oração, enfim. Então, substituir o pensamento de adoração, o pensamento, né, ruim, em adoração e oração é o quarto passo. E o quinto passo e último é você buscar ajuda e responsabilidade espiritual. Como assim, Luciane? Tiago 5,16 fala assim para nós: confessai a vós os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros. Quando fala confessai, não é necessariamente você ir lá no padre, lá no pastor. Confessai
pecados uns aos outros. Aos outros é quem? É o meu irmão que eu confio, que pode me ajudar espiritualmente. Como aplicar? Tem alguém maduro espiritualmente com quem você possa abrir o coração. A luta contra os pensamentos impuros muitas vezes precisa de um apoio. Sozinho é mais difícil, mas com apoio há vitória. Ou seja, Luciano, quem é que eu vou procurar? Ore a Deus, Senhor, qual pessoa eu posso confiar para contar o meu problema, para me ajudar espiritualmente nessa luta, que vai edificar, que vai me ajudar, que vai orar, orar comigo. Às vezes uma pessoa mais velha, é uma senhora do círculo de oração. Senhor, mas me ajuda que seja uma pessoa que não vai me julgar, que vai abraçar a minha causa. E aí Deus vai te mostrar, Deus vai te orientar. Porque quando você confessa, você fala, olha, irmã, eu queria a sua ajuda, né? Eu queria a sua oração. Eu tô com essa dificuldade, esse pecado. Quando eu pego o celular, eu faço isso, eu assisto aquilo, eu tenho esse vício, eu tô deixando a minha família de lado, eu tô com esse pensamento, né? Ah, eu tô com esse pensamento, eu sou casada, mas tô com esse pensamento em alguém lá atrás, eu tô com esse pensamento em deixar o meu marido, eu tô com esse pensamento em, enfim, seja o que for, você precisa confessar para buscar ajuda. Primeiro você confessa a Deus, lógico, para Deus te ajudar. Mas aqui tá falando para nós, quanto, né, você confessa uns aos outros, você consegue um apoio espiritual de alguém que tá lutando ali junto com você. Né? E você fala, não, a pessoa tá me ajudando, eu vou fazer por onde, eu vou me esforçar também, né? Eu falo isso, irmãos, porque quando a gente confessa, quando a gente busca ajuda, faz toda a diferença. Houve uma época da minha vida que eu precisei muito de ajuda, e eu encontrei algumas pessoas para me ajudar. Eu fui procurar pessoas que eu vi que estavam com a vida espiritual diferente. Eu via que estava diferente, e aí fui saber, essas pessoas estavam subindo em monte, orando, buscando no monte. Eu nunca tinha ido no monte, mas eu vi mudança na vida daquelas pessoas, tá entendendo? Eu falei assim, olha, fui lá no banheiro atrás daquela pessoa, falei assim, você não quer me ajudar? Não posso ir no monte com vocês? Vocês vão hoje? Pode ir com nós, Lê. Assim, eu não estava no pecado, mas a minha mente estava consumida. Eu estava dentro da igreja, mas estava consumida, consumida. Você não consegue lidar muitas vezes, né? E aí aquelas pessoas me ajudaram, aquelas pessoas me ajudaram a lembrar de novo da palavra. Muitas vezes, irmãos, quando fala consumida no pecado, a pessoa pensa assim, ah, estava pensando em pecado sexual. Muitas vezes você já não tem mais o desejo de adoração pela palavra de Deus. Muitas vezes você está focado só em corpo, muitas vezes focado só em coisa material, muitas vezes preocupado com dinheiro. A mente fica só preocupada ali em ganhar dinheiro, não tem prazer em dizimar. O diabo faz isso. A pessoa tem uma adoração. Nossa, não posso comer, ficar sem minha proteína, meu whey protein, não sei o quê. A pessoa vira um templo e aí você esquece. Você precisa de libertação na mente, tá entendendo? E foi essas coisas que aconteceu comigo. E eu precisava desse apoio espiritual para vir voltar a ter alegria do Espírito de Deus, alegria em Deus. Então, quando você confessa, aquelas pessoas me ajudaram a voltar para a presença de Deus verdadeiramente. Tá entendendo? A ver que as coisas dessa terra são insignificantes. Então, assim, você precisa de ajuda. Confesse e deixe. Confesse para Deus. Luciana, eu não tenho nenhuma pessoa que eu consiga enxergar. Peça para Deus para colocar pessoas. Senhor, coloque pessoas espirituais para me ajudar a vencer o meu vício. Coloque pessoas espirituais para me ajudar a endireitar os meus caminhos. Abra os meus olhos espirituais para verdadeiros amigos, que eu possa confessar a minha culpa e essas pessoas me ajudem em oração, porque Deus vai colocar. Tá entendendo? Então, se você seguir esses 5 passos de obedecer, de mudar essa forma, né? Romanos 12 fala para nós assim: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o melhor que Ele tem para você? Você precisa transformar a renovação da sua mente. Renovar a sua mente, é só isso. A forma como você pensa, a forma como você está vendo o mundo. E nessas 5 dicas, se você aplicar, se você começar hoje a seguir, Deus vai te abençoar grandemente.
Eu espero ter você amanhã aqui junto comigo e eu quero orar pela sua vida nesse momento. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por este dia, Senhor. Ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor, que é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia, por cada vida aqui, Senhor. Esta pessoa que chegou aqui, Senhor, desanimada, cansada, triste, abatido. Senhor, com esses pensamentos, Senhor, que muitas vezes são de derrota, são, Senhor, pensamentos de medo, de ansiedade, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder, Senhor, de Cristo, meu Pai. Ó Deus, por aquele sangue derramado no Calvário, eu te peço que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha tirar toda distração, todo medo, tudo aquilo que é fora do teu propósito. Abre os nossos olhos espirituais, dando ao teu povo sabedoria, dando ao teu povo graça, dando ao teu povo poder, autoridade, dando ao teu povo coragem, Senhor, para mudar, para ter uma mente renovada, para ter uma mente que olha para as coisas do alto, para ter uma mente, Senhor, transformada. Meu Deus, nos dá, Senhor, orientação, nos dá sabedoria. Guarda a nossa vida, Senhor, debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção. Guarda a nossa família, guarda os nossos filhos. Repreende toda seta, toda inveja, toda maldade contra a nossa vida. Não vai prevalecer. A nossa família, diga, a minha família é do Senhor Jesus. A minha mente, diga comigo, a minha mente é do Senhor Jesus. O meu coração, repita comigo, o meu coração é do Senhor Jesus. Eu entrego o meu dia, eu entrego o meu coração, eu entrego tudo que tenho e sou nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus e que Deus abençoe o seu coração. Amanhã eu espero estar aqui com você. Eu quero te fazer um pedido especial. Um pedido especial. Se esse vídeo edificou, se esse vídeo foi bom para você, envia para alguém, envia nos seus contatos, envia, posta lá no seu WhatsApp, no seu status, o link. É só clicar no compartilhar aqui para abençoar o dia de outra pessoa, porque assim você ajuda. Às vezes tem pessoas em depressão, tem pessoas precisando de uma palavra de ânimo e nós não falamos, né? Como virão se não há quem pregue? Então envie esse vídeo lá nos seus grupos, tá bom? Se você puder deixar o like aqui, se você não é inscrito, aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. E que Deus abençoe o seu dia. Se quiser deixar um comentário também, eu vou ficar muito feliz em responder o seu comentário, tá bom? Amanhã eu espero estar aqui com você. Fique com Deus. Até amanhã.